Saudações rubro-negras, flageniais. Convido você a flamengar com a gente. Créditos Mundo Rubro-Negro por Eric Viana. Flamengo recusa ofertas por Cleiton e vê substituto natural de Fabrício Bruno. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Flamengo recusa ofertas por Cleiton e vê substituto natural de Fabrício Bruno. Jovem Cleiton agrada o Tite e comissão técnica do Flamengo. Zagueiro aguarda chances e pode ser substituto caso Fabrício Bruno saia. Na iminência de perder Fabrício Bruno, o Flamengo já prepara o terreno para resolver a questão com a reposição de uma prata da casa. O técnico Tite estaria muito satisfeito com o que tem visto do jovem Cleiton e por isso o clube faz força para mantê-lo no elenco. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, não é por falta de oportunidade que o jovem ainda não foi vendido. O Flamengo tem recebido ofertas pelo zagueiro Cleiton, mas como é adorado e muito bem avaliado, né, pelo Tite e pela comissão do clube, é mantido no ninho do urubu. O jornalista indica que o clube estaria recusando diversas propostas. Gente, a gente fala do nome, né, dos nossos crias do ninho, né, e a gente acaba não mostrando, que às vezes tem muita gente que não conhece. Então eu vou mostrar a foto dele aqui agora, para vocês lembrarem do zagueiro, do promissor zagueiro, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ele vem se destacando, tá? Desde o técnico Paulo Souza, tá? Quando o Paulo Souza estava como técnico, né, do Flamengo, tá? Uma outra coisa, gente, que a gente tem que observar é que o Tite usou muito pouco esse zagueiro, né? Ele não quer negociar, ele não quer vender, né? Ele não quer elogia muito o zagueiro, né? Porém, ele não utiliza, né? Teve partidas aí de campeonato brasileiro onde a gente pegou times muito abaixo em termos de nível técnico e até mesmo tático, e o Tite não colocou esse rapaz para jogar. Então, assim, ele é muito bom, né? Diz que é muito promissor, mas por que não utiliza então? Né? Agora que o Fabrício Bruno está aí na eminência de sair do Flamengo, que vai começar a colocar para jogar, né? E além de tudo, não é só o Fabrício Bruno, né? Tem Léo Pereira, Léo Ortiz e Davi Luiz. Quer dizer, ele vai ter chances porque, na realidade, são muitos jogos e a iminência de contusões ela é muito grande. Porém, deveriam ter utilizado mais esse zagueiro, né? Todo mundo fala bem desse zagueiro, né? Pelo menos as pessoas aqui que têm acesso, né, de uma maneira ou de outra aos treinos, à diretoria, né? E por que então utilizou tão pouco? Essa é a pergunta que deveria ter sido feita. Deveria não, deve ser feita se realmente o Fabrício Bruno sair, né? Mas seguimos aqui. Negociações de Fabrício Bruno. Ainda segundo o Vene Casagrande, Fabrício Bruno já teria acertado seus termos contratuais com Rennes da França. Ao Flamengo, os franceses devem oferecer ao todo 90 milhões, contando com
a proposta fixa e os bônus por metas, né? A proposta é próxima do que foi oferecido pelo West Ham e aceito pelo Mengo anteriormente. Os ingleses também avaliam uma nova investida pelo zagueiro. Antes do jogo contra o Palmeiras, Marcos Braz afirmou a oferta e revelou que o clube iria avaliar. O Fabrício, há 1 mês e meio atrás, teve uma proposta da Inglaterra que, no primeiro momento, era boa para ele e o Flamengo. Aceitou vender. E o Flamengo aceitou vender. Num segundo momento, o jogador entendeu que não deveria ir para a Inglaterra. E isso passou. Passou. O jogador ficou normalmente com a gente. Num segundo momento, a gente teve conhecimento que teria vindo uma proposta da França. Todas as propostas a gente analisa. Isso aí faz parte do dia a dia, diz Marcos Braz, tá? Essa novela aí do Fabrício Bruno já vem há algum tempo. A gente nem comentou no começo, estou comentando agora, que parece que agora esquentou um pouco mais aí as negociações. Então a gente trouxe aí a notícia, mas geralmente essas notícias não dão em nada, né? Por isso que eu esperei um pouco mais para poder falar sobre o Fabrício, a saída dele, né? Para o Rennes da França. Bom, vamos ver, né? Seguindo aqui. De La Cruz treina e deve reforçar Flamengo contra o Palmeiras. Créditos Mundo Rubro-Negro por Matheus Celani, tá? De La Cruz apresenta a melhora de dores no joelho, que tiraram de 2 jogos do Flamengo, né? Contra o São Paulo e o Palmeiras. Então ele treinou com o grupo e deve retornar contra o Palmeiras, tá? De La Cruz treinou normalmente ao lado dos companheiros nessa sexta, dia 9, e pode retornar ao Flamengo para confronto com o Palmeiras no domingo 11, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileiro, às 16 horas. Meio uruguaio ficou de fora dos últimos jogos da equipe contra o próprio time paulista, pois se recuperava de dores. Vale destacar, no entanto, que a presença de De La Cruz em Flamengo e Palmeiras ainda não está confirmada. Ele participou das atividades com os companheiros que não iniciaram o jogo de volta da Copa do Brasil, enquanto titulares fizeram um trabalho regenerativo. O treinamento deste sábado será fundamental para a comissão técnica de Tite decidir pela presença ou não do atleta. Lembrando que a partida antecede jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar, o que deve motivar o treinador a fazer mudanças na equipe. Então, galera, ó, De La Cruz já praticamente está recuperado, porém, devido ao jogo de quinta-feira, tá, contra o Bolívar no Maracanã, ele pode ser poupado ou, como diz Tite, cuidado e não jogar essa partida contra o Palmeiras. O que para mim é muito complicado, tá? Já visto que o Flamengo sofreu muito sem ele no meio de campo, tá? Ao lado do Pulgar ali contra o Palmeiras, naquela lamentável partida onde a gente perdeu de 1-0 no Allianz Parque. Jogo vergonhoso, time vergonhoso, técnico vergonhoso, e a gente acabou perdendo essa partida, tá? Seguindo aqui. Flamengo quer retomar liderança do Brasileirão. A partida deste domingo é fundamental para o Flamengo na briga pela Libertadores do Brasileirão. Primeiro, porque se trata de um confronto direto contra o postulante ao título, e também para evitar que o Botafogo abra mais vantagem no topo da tabela, tá? Então, é aquilo que eu venho falando aqui, né? O Brasileirão como o segundo campeonato mais importante para o Flamengo, sendo primeiro Libertadores, segundo Brasileirão e terceiro Copa do Brasil. Na minha visão, ele deveria ir com
o que ele tem de melhor à disposição dele, tá? Que é fundamental a gente fazer os 3 pontos, tá? Então seguimos aqui. O Mengão tem 40 pontos e é vice-líder do Brasileirão, atrás somente do Botafogo 43. E com um jogo a menos. Aquele jogo que a gente vai fazer ainda, que não foi marcado contra o Internacional lá no Beira-Rio, tá? Para recuperar a liderança nesta rodada, o time precisa vencer o Palmeiras no Maracanã e torcer para uma derrota do rival contra o Juventude. O Alfredo Jaconi, no Alfredo Jaconi, também no domingo. Como tem um jogo a menos, cenário lá, a chance de ser o Fla quem abrirá 3 pontos. Né? Nesse sentido, se o Botafogo ele perde para o Juventude, o Flamengo ganha do Palmeiras, a gente ainda tem a chance, né, de virar líder já nessa rodada, dependendo dos outros jogos, e se a gente tiver um saldo melhor de jogo, que a gente vai empatar em números de vitórias, e aí tem o saldo de gols aí que a gente pode ainda assim, mesmo sem esse jogo, tá? Mesmo sem esse jogo do Internacional, virar líder já amanhã na próxima rodada. Vai depender das partidas e se a gente tiver essas combinações de resultados, tá? E o Flamengo vencendo, a gente tem um saldo de gols melhor que o Botafogo, que a gente empataria em pontos e ainda teria esse jogo do Internacional a ver, né? Que ainda não foi marcado para jogar. A gente estaria com um jogo a menos ainda. Os jogadores já se reapresentaram na tarde desta quinta-feira, dia 8, né? Da semana que está se terminando hoje, né? E iniciaram a preparação para enfrentar o Palmeiras. Eles farão 3 sessões de treinamento com o técnico Tite para os últimos ajustes, ainda que o time tenha enfrentado os paulistas 2 vezes em uma semana, o treinador deve fazer mudança na equipe. Nicolás de la Cruz sofreu trauma no joelho direito na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo que o Meia teve boa atuação e o Flamengo venceu por 2-0. As dores, no entanto, fizeram que o Uruguai ficasse de fora das partidas contra o São Paulo e Palmeiras pelo Brasileirão e a Copa do Brasil, que terminaram com revés para o Fla. A informação do provável retorno do atleta é do portal GE. Tá, gente? Então é isso. A gente vai esperar, porque o pessoal deve estar treinando agora, né, nesse sábado agora de manhã. E vamos ver se sai aí a provável escalação, né? Porque tudo depende desse treino. Então a gente vai esperar esse treino sair aí para a gente poder falar sobre a escalação do Flamengo para esse jogo, tá? Mas de antemão eu já fico aqui dando a minha opinião que a gente deveria ir com o que a gente tem de melhor. O que a gente tem de melhor significa o quê? Quem não tá machucado, quem não tá a ponto de estourar, quem não vem de lesão e não ainda está 100%, né? Esses aí todos têm que jogar, tem que ir para cima e ganhar do Palmeiras pra gente não perder o Botafogo de vista, tá? Vou fazer agora aqui minhas considerações finais. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas o De La Cruz realmente fez muita falta no jogo, tanto no jogo contra o São Paulo, né? Quanto no jogo do Allianz Parque, no jogo do São Paulo. Eu já falei aqui, já dei minha opinião que o Tite errou, né? Trocou todos os jogadores menos o goleiro, deixou todos os reservas menos o goleiro. E a gente acabou perdendo aquela partida por 1-0, né? Gol de Caleri de cabeça, a gente tem que arrumar também, gente. A gente tem que arrumar essa defesa, a gente não pode ficar tomando todos os gols. Gol contra o São Paulo de cabeça, gol do Palmeiras, gol de cabeça, gol anulado do Palmeiras, gol de cabeça. A gente tá tomando muito gol de cabeça, não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Desculpa, mas jogadores de alto nível que o Flamengo tem,
tá? E não culpo só a defesa, isso daí é o grupo, porque a maioria das vezes com essas bolas cruzadas, a gente tá praticamente com o time todo dentro da área, então todo mundo tem que estar ligado, né? E a gente sofrer desse jeito, não dá, tá? Nessa apresentação vergonhosa que tivemos nessa partida, o único que se salvou e vem se salvando foi o Gerson. O resto foi tudo sofrível, tá? Todos eles sofríveis, né? Tomara que o Tite não invente nada e que vamos de força máxima para esse jogo de amanhã, 16 horas, contra o Palmeiras, novamente. Mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, né? Tomara que o Tite não invente nada e que a gente vá com força máxima, apesar da gente ter o jogo, tá? Contra o Bolívar, também no Maracanã na quinta-feira. Isso significa o quê, gente? Significa também que a gente não tem por que poupar, a gente vai estar em casa, a gente não vai viajar. Essas duas partidas, cara, o Flamengo não vai precisar viajar, então dá para colocar o melhor que a gente tem, tanto no domingo, né, quanto na quinta-feira. Domingo contra o Palmeiras e na quinta contra o Bolívar. Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo. Do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!